Fala galera, sejam bem-vindos, eu sou o Mate e o vídeo de hoje é sobre os 11 piratas da vida real que inspiraram os supernovas de One Piece. E eu vou aproveitar esse vídeo também para dar algumas outras referências que não são necessariamente piratas. Agora, antes de começar o vídeo, eu quero fazer um combinado com você. Se você gostar desse vídeo, você vai deixar o seu like, você vai deixar um comentário, você vai se inscrever no canal e em troca eu prometo te trazer um vídeo sobre os piratas da vida real que inspiraram os 4 Yonkou. Agora, para você não perder esse vídeo, você também pode clicar no sininho e ativar as notificações. Combinado? Então vamos agora pro vídeo, sem enrolação, que hoje a gente tem bastante coisa para falar. Bora! Uruj, o monge caído, é inspirado no pirata Barbossa. Mas não é esse Barbossa aí que você está pensando, não. Uruj Reis era o nome de um homem que, junto com seus 4 irmãos, decidiram pegar um navio e combater a atividade corsária no Mediterrâneo. Acontece que a sorte não sorriu para eles e todos eles acabaram mortos ou escravizados. O Uruj então escapou de seu cativeiro na Itália e resolveu ir até o Egito a pé, uma bela de uma caminhada digna de um maratonista. Chegando no Egito, ele conseguiu uma audiência com o sultão, que deu para ele o comando de um dos barcos que pertencia a uma frota que rumava para a Índia. E ali ele começou então a atacar navios cristãos por toda a costa norte da África. Uruj era conhecido por colocar velas nos canhões, o que facilitava o transporte dessas armas pelo deserto. Quer dizer, o maluco, além de esperto, ele era foda. Foda com F maiúsculo. Ele era tão foda que ele conseguiu tomar para si mesmo a cidade de Argel, que é a capital da Argélia, e ali ele se declarou governador do lugar. E ele só não foi considerado sultão porque ele achou que era melhor se unir com o Império Otomano para poder proteger a sua cidade, já que ele se importava muito com o povo e o Império Otomano era o principal inimigo dos espanhóis e dos portugueses. E aí já viu, né? O Império meio que já tinha um imperador, então não dava pro cara entregar o currículo e já querer começar como presidente. De qualquer forma, Uruj tratava tão bem os muçulmanos e ele era tão querido por eles que ele ganhou o apelido de Baba Uruj, que significava Pai Uruj. E aí vem uma história engraçada. Os europeus, quando escutaram Baba Uruj, eles acharam que o nome era Barbarossa, que em italiano significava barba ruiva. E aí eles passaram a procurar por um temido pirata que atacava navios cristãos e que tinha uma barba vermelha, só que na verdade eles estavam atrás de um árabe. É burro pra carai. Uruj morreu em uma batalha contra os espanhóis na cidade de Tremecén, que era um dos territórios que ele tinha tomado na Argélia. X-Drake é o nome de um marinheiro que decidiu se tornar um pirata, e isso não é muito diferente da história de Sir Francis Drake. É, você não ouviu errado, eu disse Sir mesmo. Ele ganhou um título de cavalaria direto da rainha da Inglaterra, e rola aí uns boatos de que eles até se pegavam, mas quem sou eu pra fofocar, né? Trabalhando como um corsário a serviço da Inglaterra, ele tinha permissão para atacar os navios espanhóis no Caribe, e isso lhe rendeu o apelido de El Drake, que significava o dragão. O que na minha humilde opinião tem tudo a ver com a sua Akuma no Mi dentro do anime de One Piece, não concorda? Drake era considerado um herói entre os ingleses, porque além de lutar contra os espanhóis e ganhar um título de nobreza direto da rainha, ele também atravessou o Estreito de Magalhães, devastou territórios espanhóis da costa ocidental da América, tomou posse da Califórnia, saqueou um galeão, regressou à Europa via as Índias Orientais pela Rota do Cabo da Esperança e foi um dos primeiros homens a dar a volta ao mundo. Sem palavras para descrever esse cara, ó. Não merece nem palmas, merece o Tocantins inteiro. Sir Francis Drake morreu de desinteria aos 55 anos e seu corpo foi lançado ao mar em Porto Belo, dentro de um caixão de chumbo, ao som de trombetas e canhões, e ainda vestindo uma armadura de ouro de 18 quilates e segurando uma espada que também era feita de ouro maciço. Jerry Bonny é a única mulher dentro da pior geração e ela é inspirada na irlandesa mais casca-grossa que já navegou pelas águas do Caribe, Anne Bonny. Anne Bonny era filha de um advogado e ela foi casada com um charlatão que só queria a grana do pai dela. Quer dizer, já começou bem a história dela, né? Só que o tiro saiu pela culatra e a Anne acabou sendo deserdada, porque ela também não era lá a filha mais exemplar, assim dizendo. Isso fez com que os dois precisassem encontrar um novo lugar para viver e a sua viagem os levou até Nassau, uma ilha onde viviam vários piratas e que era considerada terra de ninguém. Ali a Anne Bonny se envolveu com uma galera, um monte de gente famosa. Sabe aquelas amizades que a sua mãe fala não anda com eles? Então, era com essa galera que a Anne Bonny gostava de andar. Entre esses caras estava um pirata chamado Jack Rackham, ou como ele era conhecido, Calico Jack. Aqui a coisa começa a ficar interessante.
Nenhum dos piratas com quem a Anne Bonny tinha se envolvido até então aceitava levá-la para o mar, ainda que levasse o seu marido, porque existia uma lenda de que mulher dentro do navio trazia má sorte e atraía tempestades. Mas com Jack Rackham a situação era diferente. Ele não levou consigo só uma mulher, mas ele levou duas. Ele levou Anne Bonny e Mary Read. A Anne Bonny é um grande símbolo, porque além de ser uma exímia lutadora com espadas e com pistolas, ela também usava calças, se envolvia sexualmente com homens e mulheres, e ela usava um decotão para deixar os seus seios à mostra, para que todos soubessem que era uma mulher que estava ali tacando terror nas águas do Caribe. Ou seja, empoderamento feminino muito antes daquele seu tiozão lá, sabe, que fica brigando no Facebook e fala assim: ai, no meu tempo não era assim. O navio de Jack Rackham e Anne Bonny acabou sendo atacado pela frota do governador da Jamaica, e foi um momento assim que, como é que eu vou explicar? Tava todo mundo bêbado. Então eles não conseguiram lutar de volta, e o Jack Rackham preferiu se esconder, deixando a Anne Bonny lutar sozinha contra um monte de marinheiros, o que acabou fazendo com que todos eles fossem presos e acabou com a relação deles. Todos os piratas daquele bando foram mandados pra forca, exceto as duas mulheres, Anne Bonny e Mary Read, porque elas confessaram estar grávidas e, pela lei da época, elas não poderiam ser enforcadas antes de ter o bebê. Infelizmente, a Mary Read acabou tendo uma doença e morreu ainda na cela. Já a Anne Bonny, ela conseguiu ser solta, não se sabe ao certo porquê, mas acredita-se que o pai dela pagou a fiança e ela viveu até cerca de 80 anos, e dizem até que ela conseguiu viver para presenciar a independência americana. Basil Hawkins, o mágico, ele é inspirado na verdade em não um, mas em dois distintos piratas. Basil vem de Basil Ringrose, que ficou conhecido como bucaneiro, navegador, geógrafo, autor de livros sobre canhões náuticos. Pensa comigo, numa época que quase ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever, o maluco escrevia livro, lia mapa, navegava, saqueava, enquanto a galera ficava: meu Deus, que bruxaria é essa? Entendeu agora porque que é o mágico? Já o segundo pirata, John Hawkins, foi um lendário comandante naval e também um corsário inglês. O Hawkins inspirou também o Jim Hawkins, caso você tenha lido A Lenda do Tesouro, é um livro bem legal e eu recomendo. John Hawkins enriqueceu relativamente rápido, porque além de fazer atividades de pirataria, ele se envolveu com o tráfico de tabaco e de escravos. E assim como eu falei do Drake, o Hawkins também ganhou um título de cavalaria pelos seus serviços como corsário. O Hawkins acabou sendo morto em batalha contra os espanhóis no Atlântico Sul, o que foi relatado em Porto Rico. O Hawkins foi tão importante para a marinha inglesa que durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra decidiu nomear um dos seus navios como HMS Hawkins, fazendo uma homenagem a esse grande corsário e pirata. Tá, beleza, não é segredo pra ninguém que o Capone Bege é inspirado no gangster americano Al Capone, que fez uma fortuna traficando bebidas durante a Lei Seca na década de 20 dos Estados Unidos e que era o chefe da máfia Chicago Outfit. Agora, o que muita gente não sabia e que foi revelado durante o SBS número 52 pelo próprio Eiichiro Oda é que o nome Bege foi inspirado em um corsário chamado William Dampier, ou como ele era conhecido pelos seus inimigos franceses, William Le Sauvage. Sauvage, Bege, 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 deu pra entender? O curioso é que William Dampier ficou mais conhecido pelas suas atividades como explorador do que como corsário. Por exemplo, ele conseguiu circunnavegar o mundo 3 vezes e conseguiu explorar toda a costa da Austrália. Ele inclusive chegou a escrever vários livros e tem até hoje alguns lugares que recebem os seus nomes em homenagem a ele, como por exemplo a Península de Dampier na Austrália. Ele também é citado em livros muito conhecidos como Robinson Crusoe e As Viagens de Gulliver. Depois de um grande saque em um galeão espanhol na costa do México, eles realizaram uma longa viagem de volta, mas William Le Sauvage acabou nem podendo aproveitar os seus frutos porque ele morreu por conta de uma doença desconhecida, e como ele estava mais endividado que sei lá o que, a sua grana foi toda para pagar a dívida que ficou para a família. Scratchman Apu, o rugido dos mares, é um membro da tribo dos Long Arms que vive nas terras longínquas onde as pessoas usam roupas chinesas, o que faz todo sentido já que ele recebe o seu nome como uma referência a Chui Apu, um pirata chinês. Apu comandava uma frota de 50 juncos e é considerado um dos 2 piratas mais importantes da história das navegações chinesas, ao lado de Chapin Tsai. Se eu estiver falando errado, chineses me corrijam, por favor. Apu ficou conhecido por saquear navios de tudo que é nacionalidade, além de enfrentar sozinho um esquadrão que envolvia tropas inglesas e chinesas juntas. Quer dizer, não sendo suficiente ele bater de frente com a China, ele ainda bateu de frente com a Inglaterra, e não sendo suficiente, esses eram os 2 países mais conhecidos pelo seu poderio militar naval. Meus amigos,
aqui tem coragem. Só que a sua frota acabou sendo destroçada. O Apu até conseguiu escapar, só que ele foi traído pelos seus companheiros e entregue às autoridades britânicas em troca de uma recompensa e de se livrarem da forca. Ele conseguiu escapar da forca se enforcando na cela. Eles não podem te enforcar se você já estiver morto. Hã? Beleza, agora a gente vai chegar nos 5 que são os top, que são os que eu sei que você tá mais interessado em saber. Começando pelo Killer, ou Kira, como é o seu nome pronunciado em japonês. A sua grande inspiração dentro da maravilhosa, incrivelmente surpreendente preguiça do Oda de dar um nome bom pra um personagem. Isso foi ele mesmo que disse. Ah, mas tudo bem, Oda, a gente te entende, a gente te perdoa, você cria bastante personagem, tem bastante nome aí pra criar... Dá pra entender, né? Bom, o visual do Killer é inspirado no Guy Manuel, da banda Daft Punk, que foi essa maravilhosa banda techno que se encerrou infelizmente durante o ano de 2021 e que era conhecido pelos seus 2 membros utilizarem capacetes. No entanto, durante o arco de Wano, se prepara pro spoiler, o Killer ficou conhecido pela alcunha de Hitokiri Kamazou. A referência inicial se dá aos 4 grandes Hitokiris do Bakumatsu, 4 samurais opostos ao governo Tokugawa que lutaram pela reforma Meiji e que pelo seu incrível poder e habilidade eram conhecidos como Hitokiris, que significa retalhadores. Eram eles, Kirino Toshiaki, Tanaka Shinbe, Izou Okada e Kawakami Gensai, sendo que esse último inspirou inclusive o Kenshin, lá de Samurai X, mangá de Nobuhiro Watsuki, para quem o Oda trabalhou como assistente antes de fazer One Piece. Já o nome Kamazo é a junção de 2 armas, a foice, que em japonês é Kama, e a Elephant Gun, sendo que elefante em japonês é Zou, então Kamazo. O Zoro que sola qualquer inimigo é o espadachim do bando dos chapéus de palha e o seu nome faz referência a um herói e a um pirata, ambos conhecidos pelo uso de espadas. O seu nome Zoro significa raposa em espanhol, mesma origem do nome do personagem Zorro, aquele herói mascarado que fazia assim com a espada e deixava a letra Z marcada em tudo que é parede, sabe? O Zorro é pica demais. E de fato, quando o Zorão veste a bandana, a gente consegue até ver na sombra dos seus olhos o que parece ser a máscara do Zorro. Em alguns países, inclusive, o Zoro passou a ser chamado de Zolo, justamente para não ser confundido com o Zorro. Mas eu acho engraçado, né? Parece até o Cebolinha falando Zolo. Vamos brincar de One Piece, eu quero ser o Zolo. Já o seu nome Roronoa faz referência direta a um pirata francês chamado François Lelonnais. Ele era conhecido por gostar de lutar com espadas e por torturar os seus inimigos, fazendo coisas como arrancar olhos, cortar pedaço, esmagar cabeças... esse tipo de coisa aí, sabe? Rapaz do bem esse. Durante 10 anos da sua vida, François Lelonnais foi um escravo e portanto ele não tinha paz, assim como o Zorão. Quando ele conseguiu a sua liberdade, ele passou a pilhar navios na costa americana e ele ficou conhecido como destroçador de espanhóis depois de saquear o lago do Maracaibo no Golfo da Venezuela. Ali tinha um forte que era considerado invencível, mas ainda assim, Lelonnais decidiu juntar sua frota com 8 navios, 500 piratas e ao invés de atacarem pelo mar, eles deram a volta e atacaram por terra. Eles conseguiram tomar os canhões do forte, destruíram as paredes, saquearam as vilas, aterrorizaram os moradores e fugiram tendo apenas 30 baixas, enquanto os espanhóis tiveram 500. Não falei que ele solava? Já outra história diz que ele foi capturado pelos espanhóis, então ele arrancou o coração de um dos marinheiros, deu uma mordida e disse para um deles: eu vou me servir de você da mesma maneira se você não me mostrar um caminho para fugir. E aí o cara achou mais sensato deixar ele embora, o que eu particularmente também acharia. Só que durante a fuga o seu navio acabou encalhando na costa de Darien no Panamá, e aí, bom, solaram ele. O Law é o cirurgião da morte e também é um dos personagens mais adorados pelo fandom de One Piece, e ele faz referência às 2 maiores batalhas napoleônicas, sendo a Batalha do Cabo de Trafalgar e a Guerra Final, onde Napoleão Bonaparte encontrou seu fim, a Batalha de Waterloo. A partir desse segundo, o Oda fez um trocadilho com o pirata Edward Lowe. Vê se você pega. Waterloo, Water, Law. Trocadilho do carilho. Edward Lowe, ou Ned como ele era chamado pelos mais íntimos, foi um pirata inglês que navegou ali pelas águas caribenhas e que ficou conhecido por ser extremamente sádico, causando terror até mesmo entre os seus próprios tripulantes. Ele era conhecido por desmembrar os seus membros, cortar pedaço. Tem até uma história de que uma vez ele cortou a boca de um marinheiro e fez o cara comer a própria boca.
Já deu pra entender que o pessoal aqui tem um parafuso a menos, né? Mas eu acho que essa ideia de cortar pedaço tem tudo a ver com a fruta do LoL e com o fato dele utilizar uma espada. Não se sabe como Edward Lowe morreu, mas acredita-se que ele sofreu um motim da sua tripulação e foi deixado à deriva nas águas de um país tão sem leis e tão perigoso e tão terrível quanto alguém como ele, o Brasil. Ele morreu aqui. Eustace Capitão Kidd, o homem que tem o braço gigante, já que ele bate muita porrada usando seus poderes de magnetismo. Achei que eu ia falar outra coisa, né? Espertinho, espertinho. O Kidd é outro que recebe o seu nome em referência a dois grandes piratas. Eustace vem de Eustace, o monge, um jovem nascido na Bolonha e que estava estudando para se tornar um monge beneditino, só que infelizmente aconteceu ali um imprevisto e ele meio que matou o padre. Aí ele teve que fugir e acabou se tornando um mercenário pirata, fazendo serviços de saques e de assassinatos, tanto para a França quanto para a Inglaterra, que eram inimigas. Então o lugar mais estratégico era o Canal das Ilhas, que separa o sul da Inglaterra e o norte da França, já que ele jogava para os dois lados. Eustace acabou sendo executado quando a Inglaterra e a França decidiram firmar um acordo chamado Tratado de Lambeth, e a Inglaterra exigiu que as terras que estavam em posse de Eustace, o monge, fossem devolvidas ao seu país, o que acabou pressionando a França. Já o segundo pirata, William Captain Kidd, era um corsário escocês que agia a serviço da Inglaterra. O Kidd foi um pirata antes da Era de Ouro e das 11 leis da pirataria, então as coisas não eram tão simples assim para ele. A sua tripulação não era muito leal e era muito violenta, o risco de motim existia o tempo todo, então várias vezes o Capitão Kidd acabou tendo que lutar até a morte com seus próprios tripulantes, justamente para poder manter a sua autoridade. Não à toa que quando a Inglaterra apareceu oferecendo perdão real para todos os piratas do bando, menos para o capitão, ele foi traído e entregue pelos seus próprios companheiros. Kidd foi condenado ao enforcamento público e ele protagonizou uma das cenas mais bizarras da história da pirataria. Primeiro, quando foram questionadas as suas últimas palavras, ele disse que se fosse executado, ninguém nunca poderia encontrar os seus vastos tesouros. Em seguida, quando eles tentaram enforcá-lo, a corda arrebentou e ele teve que ser enforcado uma segunda vez antes de morrer. E depois que ele já estava morto, mergulharam o corpo dele em alcatrão, penduraram ele na beira do rio Tamisa para que ele servisse de aviso para outros piratas. Essa história é tão bizarra que ela acabou inspirando uma série de outros futuros piratas que compuseram a Era de Ouro da pirataria, como Charles Vane e Palsgrave Williams. Chegamos ao nosso querido pirata que estica, o nosso protagonista Monkey D. Luffy. Aqui a gente tem algumas referências interessantes, mas diferente dos outros, a gente vai ter que entrar no campo da teoria. Então a maior parte das informações que eu vou dar sobre o Luffy, elas não são confirmadas, beleza? Então não vem me criticar depois caso pareça alguma coisa aí me contradizendo. O nome Monkey vem da lenda de Son Wukong, ou Goku, ou ainda para os mais íntimos, o Rei Macaco. Esse personagem havia criado o caos entre os deuses e por isso ele acabou sendo aprisionado pelo Buda Shakyamuni. Aí para quem conhece a lenda de Jornada para o Oeste, Son Wukong, o Rei Macaco, foi libertado pelo Buda Avalokitesvara para ajudar o monge Xuanzang, para que eles pudessem juntos recuperar alguns escritos budistas que estavam perdidos e espalhados pela Índia. E aí, quem sabe a gente tem uma referência à busca pelos poneglifos. O Rei Macaco vestiu uma coroa amarela que lhe foi colocada pelo Buda Avalokitesvara para que Xuanzang pudesse controlá-lo e, portanto, ele só ajudava o monge porque ele estava em busca da sua liberdade. E esse é um ponto muito importante para a gente falar das próximas referências. Se tem uma coisa que é certa sobre o Luffy, é justamente que ele luta pela liberdade. Inclusive é por isso que ele quer se tornar o rei dos piratas, para poder ser o homem mais livre do mundo. Não à toa que especula-se que o nome Luffy seja um anacronismo para Furi, que é como se diz free em japonês, e free significa liberdade em inglês. Quer dizer, um belo de um jogo de palavras ali. E é justamente por falar tanto de liberdade que eu acredito sinceramente que o pirata que inspirou Monkey D. Luffy foi Black Sun Bellamy. Calma, não me mata. Eu sei que o Bellamy no anime One Piece é um bosta, mas o Bellamy da vida real, ele era o cara. Ele é sem dúvida um dos meus piratas preferidos e eu quero contar por que eu acredito nisso. Samuel Bellamy era conhecido como Black Sun, primeiro por causa dos seus cabelos pretos.
assim como Luffy. E além disso, ele tinha um forte laço com os seus companheiros, ele não matava sem necessidade, ele libertava escravos e ele permitia que qualquer um que quisesse ser livre se unisse à sua tripulação como um amigo. Não sendo suficiente, Black Sun também ficou conhecido como o futuro rei dos piratas. A gente já tinha um pirata que era conhecido como o rei dos piratas, que era o Henry Avery. Posso falar sobre isso mais pra frente no próximo vídeo, mas o Black Sun era conhecido como o futuro rei dos piratas porque ele ainda era muito jovem. Quer dizer, se isso não é o suficiente pra gente comparar o Luffy com o Black Sam, a gente ainda pode falar de um grande discurso que ficou muito conhecido dentro da história da pirataria. Quando os homens de Black Sam saquearam o navio do Capitão Beers da marinha inglesa, ele julgou que o Capitão Beers era um bom homem, então ele queria deixar ele ir, só que a sua tripulação votou para que queimassem o navio. E nesse momento ele foi questionado sobre a sua autoridade com os seus homens enquanto capitão e sobre a sua lealdade para com a coroa. Ao que Black Sam respondeu com o melhor discurso de todos. Lealdade à coroa? A qual coroa? Cada um dos homens aqui veio de um lugar mais miserável que o outro. Alguns eram escravos e aqui todos os homens são iguais. Me desculpe ter que afundar o seu navio. Homens como você se deitam e deixam os ricos passarem por cima de vocês. Eles nos chamam de bandidos, mas só há uma diferença entre nós. Os ricos roubam os pobres protegidos pela lei. Já nós saqueamos os ricos protegidos pela nossa coragem. Não é melhor ser um de nós do que se esgueirar atrás de um deles por um trabalho mal pago? Eu não comando meus homens. Eles me seguem porque são livres. Eu sou o príncipe livre e tenho o direito de travar uma guerra contra o mundo. Cara, olha só, dá até arrepio de falar. É de longe um dos meus piratas preferidos e eu tenho certeza que ele é a inspiração para o Monkey D. Luffy. Infelizmente, Black Sun acabou morto durante uma tempestade que acabou virando seu navio e os seus corpos foram encontrados na praia. Mas e aí, curtiu o vídeo? Então não esquece do nosso combinado, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações e deixa um comentário também para eu saber que você está interessado em saber sobre os 4 piratas que inspiraram os Yonkou. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.